O Palácio de Kensington, em Londres, foi uma das residências oficiais do príncipe William e da princesa Kate, e ela é considerada altamente assombrada até os dias de hoje, principalmente o apartamento 1A, que era justamente o que o casal ocupava. Durante a noite, é comum ouvir barulhos estranhos e até gritos, conforme noticiado por um jornal em 2011. Mas não foi somente nesse ano que coisas estranhas aconteceram, mas sim há muitos anos atrás e até os dias atuais. Será mesmo? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. Pessoal, um recadinho bem rápido antes de começar o vídeo de hoje. Para quem gosta de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, eu convido então a conhecer o nosso outro canal aqui no YouTube, chamado Castelos do Tempo. E se você quiser ser notificado por nós, quando sai vídeo novo, é muito simples. Participem também de um grupo de WhatsApp que nós fizemos para essa finalidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A atual residência dos príncipes de Gales, Kate e William, se chama Adelaide Cottage, localizada próxima ao castelo de Windsor, mas até meados de 2021 e 2022, eles residiam em um apartamento no Palácio de Kensington, justamente o apartamento considerado o mais assombrado deles. E assim, gente, quando eu falo apartamento, não são apartamentos exatamente, mas sim pequenas mansões de mais ou menos ali entre 20 a 30 cômodos. Então, são apartamentos realmente muito grandes. Nos outros apartamentos também é relatado alguma coisa ou outra sobrenatural, mas dizem que justamente nessa parte é que coisas estranhas costumam acontecer até os dias de hoje, e nós já vamos chegar nessa parte da história. A falecida rainha Elizabeth II também tinha um apartamento em Kensington e muitos nobres moraram nesse imenso palácio, assim como Harry e Meghan, Lady Diana e também a já falecida princesa Margaret. Para quem não sabe, a princesa Margaret ela era irmã da rainha Elizabeth II. Até hoje, condes, príncipes e princesas também residem lá e é um local extremamente procurado pela família real. É claro que a residência oficial do rei e da rainha é o Palácio de Buckingham. Inclusive, nós temos um vídeo também aqui no canal falando sobre esse palácio, sobre as histórias sobrenaturais que existem lá. Então, depois desse vídeo, corre lá, gente, que tá bem interessante essa história. Mas mesmo assim, mesmo sendo um palácio tão exigido, né, para que o rei e a rainha morem, muitos também comentam que na verdade o local preferido deles ou é o castelo de Windsor ou é o palácio de Kensington. O Palácio de Kensington foi construído em 1605 na aldeia de mesmo nome, como Nottingham House. Essa casa, gente, que a princípio o palácio foi construído como uma enorme casa, ela foi destinada para o conde de Nottingham. Posteriormente é que foi adquirido pela família real britânica, isso no ano de 1689. Esse palácio ele foi comprado pelo rei Guilherme III ou pelo rei William III, porque aqui no Brasil tem essa troca de nomes também. Então, tanto William quanto Guilherme estão na forma correta. O rei Guilherme III ele era casado com a rainha Mary II. A rainha Mary II, ela teve a ideia de expandir e também de modernizar esse local e dizem que era uma mulher que tinha uma visão muito à frente do seu tempo no quesito decoração. Ao longo dos séculos, o palácio foi residência também de vários outros membros da realeza britânica, inclusive a rainha Vitória, que nasceu e também passou a sua infância lá, e tem uma foto muito interessante que eu vou mostrar para vocês, que é de um berço de ouro, tá, gente? De ouro maciço, que era o bercinho, então, da rainha Vitória, e que também foi utilizado para colocar alguns dos seus filhos para dormir. Com nada mais, nada menos do que 400 anos, o Palácio de Kensington serviu de palco para histórias assombrosas que são contadas, inclusive, por alguns membros da família real, funcionários e também visitantes.
E são sobre esses relatos que nós vamos falar agora e eu espero, é claro, que vocês gostem. Em 2011, uma fonte anônima muito próxima da realeza britânica falou o seguinte sobre as histórias sobrenaturais no Palácio de Kensington. A maioria dessas entrevistas foram dadas ao jornal Daily Mirror. Abre aspas. Eu escutei durante anos e tem surgido rumores sim de que o Palácio de Kensington é realmente um local assombrado. Existem várias histórias estranhas que os guardas e os empregados têm registrado ao longo de muito tempo. Ouvem-se barulhos e vêem-se abanões durante a noite. É fascinante, mas não é um local para pessoas que sofram do coração. O lugar tem uma atmosfera peculiar. Há muitas histórias estranhas e incomuns que os guardas registraram. Há ruídos durante a noite e este tipo de coisa. Fecha aspas. A maioria das histórias que envolvem aparições noturnas são relatadas pelos guardas. Há muitos relatos que falam que alguns deles inclusive pedem para o seu comandante que os troquem de plantão porque tem determinados locais do Palácio de Kensington que sim, segundo eles, são extremamente assombrados e principalmente em algumas datas do ano, talvez alguma data de morte de alguns dos espíritos que costumam aparecer por lá. Um dos muitos avistamentos relacionados a espíritos se refere à bisavó do príncipe William, a rainha consorte Mary de Teck, que deu o nome também ao famoso navio, hoje um museu-navio, chamado Queen Mary. Essa rainha, gente, ela é supostamente vista ainda vagando pelo Palácio de Kensington, aonde ainda estão muitas de suas memórias. Dizem que ela gostava bastante de ficar lá também e que por isso talvez ela ainda não tenha se desapegado. E assim, gente, falando no navio Queen Mary, que hoje é um navio museu, nós temos também um vídeo aqui no canal, faz pouco tempo que nós fizemos, então se você gosta dessa história envolvendo navios assombrados, eu convido você também a assistir e eu também vou deixar o link tanto aqui na descrição quanto eu vou mandar também pelo nosso grupo de WhatsApp. Algumas histórias contam que a rainha Mary de Teck não era uma pessoa assim tão simpática com os seus funcionários, então dizem que até hoje esse espírito também se demonstra da mesma forma, mas assim, gente, é uma coisa que talvez nós nunca venhamos a saber, porque é muito complicado falar de uma pessoa que já faleceu há muitos anos atrás e que a gente não conheceu. Então isso são relatos de pessoas que dizem que tiveram familiares que já trabalharam junto com essa rainha e que falaram que ela era, assim, uma pessoa muito rígida e que ela não era muito simpática com os seus funcionários e também com outras pessoas. Em entrevista dada no ano de 2013, a curadora-chefe dos Palácios Reais Históricos, uma mulher chamada Lucy Wolseley, ela disse na época que houve pelo menos 7 princesas e rainhas associadas ao Palácio de Kensington que eram consideradas tristes, mas ou mesmo loucas, e que quando você visita esse lugar, certamente você se sente como se houvesse uma atmosfera sombria no palácio e que sim, que isso tudo pode estar relacionado também a essas mulheres e a outras pessoas também que trabalhavam como funcionários que faleceram lá servindo a realeza e que ainda não conseguiram se desapegar da sua vida terrena. A rainha Mary II, ou Maria II, ela era esposa do rei Guilherme III. Aparentemente, ela também assombra os apartamentos reais no Palácio de Kensington, onde ela faleceu muito jovem, aos 32 anos de idade, em 1694, vítima de varíola. Como ela não teve o sonho de ser mãe realizado, muitas pessoas falam que ela ainda perambula por lá atrás do seu bebê perdido, porque na verdade ela chegou a ter sim um nascimento, ela deu à luz a um menino, parece que foi um menino, mas eu não tenho certeza disso, tá, gente? Porque as fontes divergem um pouco, mas ela teve esse filho, só que infelizmente ele faleceu minutos depois do nascimento, então dizem que ela é vista chorando pelos cantos atrás desse bebê. Depois disso, ela tentou engravidar algumas vezes também, mas nenhuma gestação dela conseguiu chegar até o final. Infelizmente, ela também faleceu muito jovem. Mary II, ela foi responsável por muitas melhorias no palácio,
Só que, infelizmente, ela não conseguiu terminar as últimas reformas por causa da doença que, infelizmente, tirou a vida dela, que foi a varíola. Ela também era considerada uma pessoa muito gentil, gentil até demais para outros nobres, pelo menos é assim que algumas fontes se referem a ela, e uma dessas gentilezas se fazia propriamente com a criadagem dela. Ela simplesmente dispensou a maioria das pessoas que não haviam contraído ainda a varíola para que elas não fossem contagiadas. Então ela tinha essa grande preocupação também com as meninas que trabalhavam diretamente com ela e com outros funcionários do palácio também. O seu falecimento em dezembro de 1694 simplesmente devastou o rei Guilherme III, e ele inclusive chegou a terminar o relacionamento dele com a sua única amante, porque pelo que dá para entender, era meio que regra o rei ter pelo menos uma, duas, três ou até mais amantes, mas no caso desse homem dizem que ele se envolveu apenas com uma mulher, mas que assim que a esposa dele faleceu, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, ele simplesmente terminou o relacionamento dele com essa amante e ele nunca mais se envolveu com outra mulher. Em 1702, o rei Guilherme III sofreu uma grave queda de um cavalo nas proximidades do palácio de Hampton Court. Nós também temos um vídeo aqui no canal, gente, se eu não me engano foi o primeiro ou o segundo vídeo, tá? A narrativa não tá muito boa mesmo, mas a história é muito interessante, então para quem gosta de histórias envolvendo o rei Henrique VIII e o Palácio Assombrado de Hampton Court, eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês. O rei Guilherme III foi levado para o Palácio de Kensington, onde faleceu tempos mais tarde, no dia 8 de março do mesmo ano. Ele foi vítima de uma grave pneumonia agravada por esse acidente. Dizem que ele fraturou severamente a clavícula e que depois disso, junto com a depressão também da perda da esposa, ele nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa. A imunidade dele já estava muito baixa e ele simplesmente se rendeu ao seu falecimento. Um detalhe também referente a essas supostas aparições da rainha Mary II, que era casada com o rei Guilherme III, dizem que os dois são muito vistos andando pelos jardins do Palácio de Kensington, e uma coisa também que é bastante comentada são a respeito das reformas que são feitas lá. Dizem que o espírito da rainha Mary II sempre gostou, em vida, de tanto trabalhar nessas reformas. Ela estava sempre junto ali com os arquitetos. Ela mesma muitas vezes gostava de dar as suas próprias ideias, então dizem que até hoje, quando alguma ala é reformada, uma presença feminina é sentida, um perfume muito adocicado também é sentido, e alguns funcionários já abandonaram o trabalho, os peões ali que trabalham com a obra, já abandonaram o trabalho dizendo que viram exatamente a mulher que estava desenhada no quadro. Então dizem que ela foi vista lá e que a fisionomia dela é exatamente a mesma, uma mulher muito clara de pele, com os cabelos encaracolados e também bastante escuros. Então dizem que é ela ainda que vaga por lá, principalmente quando o palácio é reformado. A bisneta de George II, a princesa Sofia, supostamente ela assombra também o palácio de Kensington. Essa princesa, gente, ela viveu uma vida muito difícil, confesso que fiquei bastante comovida também com a história dela. Ela nunca teve permissão para se misturar, digamos assim, com pessoas fora da corte real. Era considerada uma menina bastante solitária, tinha muita vontade de ter amizades com outras pessoas que não eram do círculo social dela, mas ela era totalmente impedida pela família. Há muito tempo, alguns historiadores eles debatem a ideia de que ela teve um relacionamento incestuoso com o seu irmão, o Duque de Cumberland, mas nada disso foi realmente comprovado. Dizem também que a princesa se apaixonou por um homem chamado Thomas Garth, que era escudeiro-chefe do seu pai. E outros relatos também falam que, inclusive, ela deu à luz um filho no ano de 1800 e que esse filho era de Thomas Garth. Mas também tudo isso são apenas especulações, nada foi comprovado. Outras histórias vão um pouquinho mais longe, dizem que esse filho também não teria sobrevivido porque era filho do próprio irmão, teria nascido com algumas doenças congênitas e por causa disso esse bebê teria sido totalmente escondido mesmo após o seu falecimento. Independente da validade desses relatos, a princesa Sofia ela nunca se casou e a sua vida foi bastante solitária e extremamente melancólica.
A princesa encontrou consolo apenas em sua roca, mas como a velhice a deixou totalmente cega, ela não conseguia mais fazer isso e ela acabou falecendo no Palácio de Kensington no ano de 1848 e até hoje muitas pessoas escutam o barulho daquela roda, né, que no caso era a roda da roca que ela tinha. Então dizem que essa roda também não existe mais, já era muito velha, não sei o que aconteceu com os destroços dela, mas realmente não foi conservada. Então não há nenhuma roda, nenhuma roca dentro daquele palácio que possa gerar o barulho que muitos guardas afirmam que principalmente à noite é um barulho assim ensurdecedor, como se alguém estivesse girando aquele equipamento de uma forma muito rápida. A princesa Sofia também tem alguns quadros que estão ali com a gravura dela e muita gente fala que ela é vista exatamente com aquele rosto, que ela é igual à mulher do retrato. Guardas também já garantiram que viram ela andando pelos jardins e principalmente olhando pela janela do quarto em que ela ficava, porque era uma pessoa bastante reclusa também. O pai dela, dizem, que era muito rigoroso e bastante ciumento daquela filha e que nunca fez questão também que ela se casasse. Outras pessoas também falam que já viram a princesa Sofia nessas visitas guiadas, porque algumas partes do Palácio de Kensington são liberadas para visitação, e isso acontece até os dias de hoje. Então muita gente fala que já viram uma mulher com as mesmas feições da princesa Sofia, que ela está parada sempre no final do corredor, olhando para a outra parede. Muitas pessoas falam também que simplesmente ela para de olhar fixamente, começa a caminhar e transpassa a mesma parede em que ela estava olhando fixamente. O fantasma identificado mais conhecido do Palácio de Kensington é o do rei George II. Ele faleceu nesse palácio no ano de 1760, após uma ruptura do ventríloco direito devido a um aneurisma da aorta. A causa da morte provavelmente foi causada pela sífilis que havia contraído. Então tem essa questão também a respeito de qual motivo realmente foi a morte desse rei, já que ele tratava uma sífilis muito agravada também. No momento do seu falecimento, o rei George esperava notícias da sua terra natal, Hanover, mas os mensageiros foram atrasados por causa do mau tempo. Ele faleceu olhando pela janela para um catavento próximo e perguntando o seguinte, abre aspas, por que eles não vêm? Fecha aspas. Essa frase, gente, segundo muitas pessoas que visitam esse local, que trabalham e que até moram lá, porque alguns condes também, princesas, falaram que escutam muitas vezes ainda essa mesma frase. O próprio pai da rainha Elizabeth II, o rei George VI, ele disse que ele viu esse homem parado na janela, olhando pela janela de uma forma muito triste, que dava para ver que ele já não enxergava mais praticamente nada, e ele foi visto tanto no castelo de Windsor quanto também no Palácio de Kensington. Então dizem que essa frase, por que eles não vêm, ainda ecoam por aquelas paredes. Um homem de calça branca também é visto andando e desaparecendo no ar. Ninguém sabe quem ele é, mas a maioria das pessoas acreditam que esse homem, na verdade, ele não tenha sido da realeza, mas sim alguém muito ligado a eles, como um mordomo ou algum secretário pessoal, porque dizem que ele anda de um lado para o outro bastante preocupado, sempre com a sensação de que ele está atrasado e que ele deve servir alguém, e que ele também tem uma postura muito nobre, mas que a princípio ele não seria da família real. Então muita gente acredita que ele era um funcionário bastante dedicado. Alguns médiums também que já visitaram esse lugar afirmam a mesma coisa. Há alguns relatos de funcionários que falam a respeito de uma ala assombrada e bastante peculiar dentro do Palácio de Kensington, e essa ala seria justamente o berçário que o príncipe Louis teria ficado muito tempo com as suas babás. Para quem não conhece, o príncipe Louis é o filho mais novo do príncipe William e da princesa Kate. Alguns relatos falam que essa ala é bastante assombrada pelo espírito de um menino de aproximadamente 12 anos que viveu também no Palácio de Kensington e que se chamava Peter. Esse menino, Peter, ele também ficou conhecido e ainda é conhecido nos relatos históricos como Menino Selvagem.
O Peter, ele realmente existiu, tá? Eu não vou me aprofundar nessa história hoje, mas ele foi ainda criança, com cerca de 12 anos, encontrado sozinho em uma floresta na Alemanha no ano de 1724, justamente no período em que o rei Jorge I reinava. Esse menino ele foi levado para a corte e com o passar dos anos ele passou por vários cuidadores e faleceu no ano de 1785 com aproximadamente 70 anos de idade, aproximadamente porque ele não falava, não tinha nenhum documento, ele vivia simplesmente sozinho na floresta e muitos historiadores acreditam que ele tinha algum problema de saúde muito próximo também ao espectro autista. Ele não falava, ele não parava, ele tinha uma hiperatividade muito grande, pelo menos é isso que dá para identificar, ele não parava. Muita gente acredita que a família real realmente tenha se preocupado com ele, tenha dado uma boa educação para ele, apesar de praticamente ele não falar nada, ele conseguiu dizer apenas 2 palavras no decorrer da vida dele, que foi o próprio nome que deram a ele, Peter, e também a do rei Jorge I, mas isso porque ele teve, no decorrer do tempo, muitos cuidadores e alguns deles também eram educadores, então eles insistiam bastante para ensinar alguma coisa para o Peter e ele teria realmente aprendido a falar pelo menos essas 2 palavras, mas há outras histórias que contam que, na verdade, o rei gostava e não gostava dele, que muitas vezes ele também servia de entretenimento e até mesmo uma coleira teria sido usada nele porque ele não parava, e essa coleira ela está em exposição, se eu não me engano, até no próprio Palácio de Kensington, então por ali já dava para imaginar que pelo menos no começo talvez ele não tenha sido tão bem tratado assim. Outras pessoas também, alguns médicos que analisaram os trejeitos do Peter através de relatos históricos, foi dito também que ele poderia ter outro diagnóstico também bem parecido com o autismo, que seria síndrome de Pitt-Hopkins. Muita gente fala que o espírito do Peter ainda não teria se desprendido daquele período que ele ficou no palácio e que seria por isso então que ele costuma aparecer justamente no berçário, que era a ala onde ele mais gostava de ficar, mas eu confesso para vocês que eu espero que isso seja apenas imaginação, porque ele com certeza já sofreu bastante naquele período em que ele estava vivo. Há alguns anos atrás, quando os quartos do último andar eram utilizados como alojamento para funcionários, a senhora Mac e o Sr. John, que eram mordomos da princesa Margaret, irmã já falecida, da também falecida rainha Elizabeth II, foram ambos acordados por um grito durante a noite, mas eles eram as únicas pessoas que estavam no apartamento lá naquela noite. Eles ficaram muito impressionados com aquilo tudo, fizeram uma vistoria pelo local, chamaram alguns guardas também para ver se não era algum invasor, mas nada foi encontrado. Quando eles voltaram então para os seus aposentos, esses gritos começaram de novo, novamente os guardas foram chamados e nada foi encontrado, e muitos desses guardas também falaram que já tinham escutado esse tipo de grito, que justamente eles acreditavam que era algo sobrenatural, porque eles já tinham feito a ronda naquele lugar e muitos relatos também de gritos já tinham sido escutados por lá. E um detalhe, tá, gente? A princesa Margaret, ela morou nesse apartamento durante o período de 1960 até 1970 e ela própria também, junto com a irmã dela, a Rainha Elizabeth, falaram que acreditavam sim em coisas sobrenaturais, e a própria rainha em vida, ela falou que sabia que muitos dos castelos dela realmente eram assombrados e que ela já tinha visto algumas coisas muito estranhas. Nós temos muitos vídeos, tá, gente, aqui no canal, falando sobre histórias da realeza britânica. Então eu peço que vocês, por favor, até mesmo para ajudar o nosso trabalho, maratonem as nossas playlists, porque lá tem muito material que vocês me pedem e que já foi feito, tá bom? Então eu conto com essa ajuda para que vocês consigam impulsionar aqui o nosso canal, fazer a gente crescer cada vez mais. Obrigado! De acordo com o biógrafo oficial da princesa Margaret, Christopher Warwick, a sua governanta, a senhora Mac, ela viu a figura de uma mulher em um vestido de regência, parada na sala de estar, e de repente ela desapareceu. Além disso, também na década de 1970, uma outra governanta disse ter visto de relance uma senhora idosa usando um vestido típico da época
em que a princesa Sofia viveu no palácio e que ela era muito parecida também com essa princesa. Então, são muitos relatos, tá, gente? Visitante, médiums, sensitivos, condes, princesas, muitas pessoas também que trabalhavam diretamente com a realeza, eles afirmam sim que esse local é assombrado, mas talvez é verdade, a gente nunca vai saber e eu peço que você deixe aqui para mim, por favor, o seu comentário, o que você acha disso tudo? Será que é verdade ou será que é fruto da imaginação dessas pessoas, tá bom? Um beijo grande para cada um de vocês, fiquem com Deus, até a próxima e não esquece, gente, deixa o like porque isso impulsiona muito, mas muito mesmo, o nosso trabalho e vai fazer com que a gente continue com esse trabalho aqui no YouTube, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus, até a próxima. Ha ha ha!